Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa, o estudo das obras de André Luiz. Estamos atualmente estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Nós continuamos no capítulo 12 do livro e no programa passado comentávamos sobre a continuação do relato do Monteiro, personagem Monteiro, em que ele dizia que, fora das sessões práticas, né, na atividade doutrinária, ele consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa, né, tudo aquilo que não deveríamos fazer. Observando também que as sessões, elas continuam. Uma sessão, por exemplo, mediúnica, ela não termina ali naquela sessão, no horário predeterminado em que encerram os trabalhos. Os encarnados vão para casa. Que os encarnados vão para casa. Ela continua, sim, principalmente para os médiuns. E começa antes. A gente vê mediunidades realmente, né, que o médium, ele, no dia a dia, quem convive com ele, já vê determinadas mudanças no comportamento dele que já são a aproximação que os mentores já fazem para facilitar lá na incorporação no dia da reunião, aprazado. Isso. Então isso é normal, isso os espíritos explicam, está no livro dos médiuns, está em obras subsidiárias sérias, livro nos domínios da mediunidade, por exemplo, a gente vê bem isso. Então, isso, e depois continua, tá o relato, por exemplo, do irmão Jacó no livro Voltei, que vez por outra a gente menciona, em que ele, doutrinador, dialogador que era, ele fazia um certo comportamento parecido aqui com o Monteiro, em determinadas horas, né? Longe da questão moral, porque ele foi uma pessoa muito boa, mas parecido na questão do diálogo e tal, queria impor as coisas e tal. E aí o espírito, depois de desencarnado, o espírito fala com ele, né? Muitas vezes você saía daqui, a gente via você, a gente andava atrás de você, via como é que você se comportava e tal. Ele não bebia, o irmão Jacó não tinha o hábito de beber álcool, mas o comportamento continuava, né? Então, como ele era. Então, isso continua. E aí, no Monteiro aqui, comentamos também que quando ele fala que a angina o encontrou distraído da realidade essencial. Comentando sobre isso, que poderia ser que ele não tivesse que ter a angina, mas pelo comportamento dele, ela extravasou. Demos o exemplo de Divaldo Pereira Franco e trazia o germe da lepra no seu perispírito. Isso acontece com quase todos nós. Dependendo do comportamento, a doença pode extravasar ou não. A gente vê inúmeros casos de câncer, por exemplo, que a pessoa tem o câncer e ela convive, o câncer é curado, muitas vezes pelo comportamento dela. Né? A gente tem exemplos aí corriqueiros. E ele termina o relato de que nós lemos, que ele passou para lá, desencarnou, demente, necessitado de hospício. Aí demos aí o exemplo que tem do Hospital Esperança, relatado no livro Tormentos da Obsessão. É um livro ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado por Divaldo Pereira Franco, em que ele relata a construção entre as décadas de 30 e 40 de um sanatório, de um hospital para alienados mentais que haviam recebido as luzes do Consolador e falharam nos seus compromissos. E esse hospital construído por permissão de Jesus, é claro, por Eurípides Barçanufo, um missionário da cidade de Sacramento, em Minas Gerais. E foi isso. E agora vamos continuar. Parágrafo 14. No parágrafo 14, no seu início ainda, né? Tarde reconhecia que abusara das sublimes
faculdades do verbo. Isso é muito importante, a palavra, né? Os principais, a gente vê no Evangelho que os ensinos, as curas que Jesus fez, todos aqueles que ele curou desencarnaram. Desculpa. Todos aqueles que ele curou desencarnaram. Mas a sua palavra ficou. É isso que interessa. Há um livro, Primícias do Reino, ditado pela Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, em que há um determinado dia que Jesus cura determinadas pessoas. Mas no final desse dia, Pedro o vê com semblante triste e pergunta: Senhor, hoje foi um dia de alegrias. Fulano que não andava está andando, fulano que era leproso está limpo, e foi relatando. Pedro, mas aquele que não andava está andando, está perseguindo as pessoas que o injuriaram enquanto ele era aleijado. Aquele que era leproso e está limpo foi para o bar lá festejar com as mulheres equivocadas. E foi relatando, dizendo para nós a mensagem o quê? Que o corpo está lindo, mas o corpo estava limpo, mas a alma continuava doente. E a gente vai desencarnar, o que vai importar é isso, é a alma, né? E é o que o Monteiro está dizendo aqui, né? Então, nessa questão da faculdade do verbo, que é o importante, que é os espíritos falarem para nós o que a gente tem que fazer, que é o que eles falam constantemente no livro. Quando a gente abre um livro, a gente tem que lembrar que é o espírito falando conosco. A opinião dos espíritos não mudou por causa do tempo. Continua a mexer. Se ele viesse materializar da minha frente e falasse sobre, por exemplo, estou aqui com o livro aberto aqui, O Ceareiro de Volta, que é o título do livro, e tem uma mensagem aqui do Caibar Schutel, Equação da Felicidade. Se o Caibar Schutel materializasse aqui agora e falasse comigo, eu ia correr, né? Mas tudo bem. Mas se ele materializasse e falasse comigo sobre a equação da felicidade, ele ia dizer a mesma coisa que ele disse aqui através da mediunidade de Valdo Vieira. Mesma coisa que ele ia dizer. Então, sabe o que eu lembrei agora? Eu não tinha lembrado isso em casa, não, mas agora veio a lembrança. No livro Entre a Terra e o Céu, essa questão do verbo, da importância. Isso. A irmã Clara é um espírito muito evoluído, né? Que quando ela ora sem palavras, mas ela brilha como se fosse um arco-íris. Olha, imagina o estado, né, íntimo desse espírito, né, irmã Clara. Ela, no mundo espiritual, ela tem um curso, é o capítulo 22 do livro Entre a Terra e o Céu. Irmã Clara, ela tem um curso da voz. Ela, além da preocupação do que vai se dizer, ela dá um curso para as pessoas aprenderem a tonalidade da voz. A importância da voz. Né? A importância de você saber falar de maneira calma, tranquila, acredito eu, né? Matricular quando puder. Ela diz aqui, posso ler? Ela está aqui na minha frente. Aqui, pode ler. Não se ela falou assim, assentou... Achamos-nos num curso rápido acerca da importância da voz, a serviço da palavra. A serviço da palavra. Nossa aula é uma simples conversação. Então, é aquilo da questão do trabalho útil que os espíritos falaram para Kardec. Toda conversação útil é trabalho. Os espíritos falam isso, né? Ela fala assim também. Precisamos de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa. Então, dependendo do nosso tom de voz, a gente pode falar, né, uma coisa grave, mas dependendo de como se fala, da nossa tonalidade da voz, não fica uma coisa tão cruel. Eu estou lembrando aqui também do nosso lar, quando o médico Henrique de Luna, ele diz que o André Luiz é um suicida indireto. Isso. O pessoal lá do Umbral também falava a mesma coisa, mas gritando, acusando, não é? O Henrique de Luna falou a mesma coisa, falou: realmente, meu amigo, pena que o senhor chegou pelo suicídio. Olha, ele, suicida, o problema, falou a mesma coisa, mas com outro tom. Isso que a gente está comentando é assim, a irmã Clara explica assim, olha, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas.
libertando raios de natureza dinâmica. Então está dizendo que a palavra, quando a gente fala, joga energia elétrica com raios. A mente, ela continua, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, porque nós temos o pensamento contínuo. A gente já chegou nesse estágio, a gente não para de pensar. Através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior. Então, só complementando o que ela fala, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete. E, pela voz, o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Então, o que ela está dizendo? Depois ela vai falar da cólera e tal. Às vezes, eu estou com a tonalidade de voz baixa. É isso que eu ia falar agora. Não quer dizer muita coisa, porque ela disse aqui, olha, a mente com o negócio é o sentimento e o pensamento. A descarga eletromagnética que vai, ela vem. É o que Jesus nos fala, o mestre nos fala. A boca só fala do que está cheio, o coração. Então, a pessoa com aquela voz melíflua, né? O nome é esse, né? Melíflua, aquela coisa e tal. Às vezes está te jogando raios venenosos. Muitas das vezes é planejado para te manipular. E a mãe às vezes fala assim com o filho, eu vou te matar, desgraçado. E não vai. Tá amando, ela tá querendo educar o jeito dela, ela ama o filho, continua amando. Eu vou te matar, tu vai ver, seu cão sem vergonha. Às vezes sai isso, não deveria. A gente não, né? Os espíritos superiores nos relatam uma energia calmante. Eu não sei o que é isso, né? Os espíritos é que relatam aqui nos livros. A gente vai chegar lá ainda, né? O enérgico não é, para mim ainda é assim. Então, o que vai na questão da voz é o pensamento. Então, para que a gente tenha uma voz apurada, que emane raios de sentimento bom, a gente tem que apurar o quê? O sentimento, que Jesus chama de coração. Os espíritos superiores, eles sabem muito bem a diferença de quem fala num tom baixo para manipular, ou porque às vezes até não tem energia mesmo para... Porque às vezes a pessoa é meia, como diz Hahnemann no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela pessoa, ele fala biliosa, eu acho, não é biliosa ou é aquela que é mais... Tem uma que é mais enérgica e a outra é mais lerda, vamos dizer assim. Mas a Jesus e aos bons espíritos ninguém engana não, porque às vezes você conhece pessoas que falam baixo, assim, naquela vagareza, sem gritar, mas você encarnado percebe o quanto ela ainda é desequilibrada nos seus atos, né? Que aquilo realmente, às vezes, é até força vital, né? Ou às vezes é intenção para manipular as pessoas, né? Desenvolveu vamos dizer assim, uma técnica no falar baixo para manipular as pessoas. Então, mas a gente não engana. O que a irmã Clara, ela orienta, né, no caso, as suas alunas lá em nosso lar, é que isso seja algo verdadeiro, um sentimento de modular o tom da voz para não agredir, né, pensando na nossa melhoria íntima, não é? Porque eu garanto que todos os ouvintes sempre, né, devem conhecer pessoas que falam baixo, mas que no menor probleminha grita, morde, dá chute. Não é? É interessante, porque na questão da voz ela vem explicando mais adiante, a irmã Clara, ela vem dizendo assim. É capítulo 22, não esqueçam. Do livro, Entre a Terra e o Céu. O André Luiz, um dos companheiros que estava com o André Luiz perguntou a ela assim, que é um curso que ela está dando, o André Luiz está ali participando e relatando para nós. Foi conhecer. Aí perguntaram ela assim, irmã Clara, como podemos interpretar as perturbações da voz, como por exemplo a gaguez e a diplofonia? Diplofonia, eu procurei aqui, você falar e vir ao mesmo tempo aquele som anasalado, depois mudar de novo, né? Fanhoso. Fanhoso. É o fanho. Não deve sempre, ser, não. Nem sempre só é fanhoso, mas às vezes muda o tom. Sim. Deve ser muito complicado, coitado. E o gago. Aí ela pergunta assim, sem dúvida, ela responde, os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações que reclamam reajuste.
Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental. Porque é aquilo que ela falou anteriormente, né? É o pensamento. E através dela nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação no silêncio, de vez que, sofrendo a alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-os ao bem. Então é isso. Então, a própria legislação, hoje em dia, a legislação brasileira, eu acho que no mundo todo, já admite a agressão verbal como um crime. Não é? Muitas pessoas dentro dos seus lares, nos seus trabalhos, elas podem entrar na justiça alegando que foram agredidas verbalmente, que é o que a irmã Clara fala. São verdadeiros choques que a gente dá na pessoa que está ouvindo os nossos gritos, os nossos impropérios, né? Então, graças a Deus, até a legislação humana já está conseguindo, né, na lei, lógico, incursa na lei de progresso, já está admitindo que uma palavra ofensiva, ela é uma agressão. Ela não agride, não faz machucado no corpo, mas faz machucado na alma. Então já é considerado uma agressão verbal, um crime, não é? Isso mesmo. Vamos continuar. É você, né, que vai... E sempre, complementando o que a Tereza falou, sempre focando a questão da intenção no que se fala, né? Certo. Vamos lá. Como ensinar, paramos aí. Como ensinar, aí continua. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, comigo, singular. Vamos parar um pouquinho aqui. Como ensinar sem exemplo? Novamente a questão do exemplo. Só dá uma questão do livro Fontes. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor, né? Novamente ele fala nisso. Tal a importância que a gente tem que fazer, tem que dar a essa questão do exemplo, né, gente? E no livro Fonte Viva, o Emmanuel comenta uma passagem que está em João, no Evangelho de João, dita por ele mesmo, João. Primeiro Evangelho de João, capítulo 2. Ele diz assim: aquele que diz permanecer nele também deve andar como ele andou. E aí o Emmanuel fala assim, o título da página é Observemo-nos, né? Ele diz assim: há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesitem a tirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, agarrando-se ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Lembremo-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino, porque Jesus é o modelo. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Ele termina assim: quando o apóstolo nos declara, aquele que diz permanecer nele também deve andar como ele andou, deseja naturalmente dizer: quem se afirma seguidor de Jesus, de certo deverá imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação do mestre, que o mestre viveu. E é aquilo que a gente tinha comentado, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, em que Allan Kardec fala que quem não aproveitar as máximas, para a gente aproveitar essas máximas que o Monteiro não fez, e procurar ser menos orgulhoso, dizer de Kardec, menos egoísta, menos apegado. A gente não está em condições, os espíritos não pedem a gente a santidade. Ainda não dá, mas a gente tem que fazer esforço, né? Que é o que o Monteiro fala aqui, ensinar sem exemplo. Sem dar pelo menos um exemplo, vez por outra, né? Entidades perigosas, continua ele, e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Sentia, porém, quer comentar dessa? Sentia, porém, comigo singular fenômeno.
Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores. Agora eu quero falar. Claro, eu também. Porque a gente Por que ele está dizendo isso? Porque nós somos o que sentimos, não o que pensamos. Exatamente. Porque ele pensava o tempo todo em Deus, né? Mas ele não sentia isso. Na realidade, ele sentia prazer nas coisas materiais, não é? Então, a gente pode resumir assim: todos nós somos o que sentimos, não o que pensamos. Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas sente outra completamente diferente. Ele, no caso, ele então chegou ao extremo, porque ele falava tudo ao contrário. Ele, além de pensar, ele ainda falava ao contrário. Ele ainda usava o verbo de maneira muito destrambelhada, né? Todo equivocado. Então, a gente tem que entender isso. Às vezes a gente realmente quer melhorar, mas a gente tem que ver o que a gente sente. O Irmão X tem uma página, não lembro qual é o livro, mas que ele diz: quer saber, né, o teu lugar depois da morte? Porque aqui ele está relatando o que ele encontrou depois da desencarnação. Quer saber o teu lugar depois da morte? Para e analisa o que você pensa e sente na tua hora vazia. O que é uma hora vazia? É aquela hora que você não está trabalhando, é aquela hora que você não está na tua casa religiosa, é aquela hora que você está sem fazer nada, vamos dizer assim. Ele diz que é hora vazia. Sem fazer nada, está lá no descanso. Beleza. Você quer saber onde é que você vai... Não é no Irmão X que fala, não? Não, é no livro Justiça Divina do Emmanuel, Lugar Depois da Morte, capítulo 34. Mas o Irmão X também, ele dá o exemplo, também ele fala. Então, o que a gente pensar e o que a gente sentir nessa hora é o que a gente vai pensar e sentir quando desencarnar. Simples assim. Porque é o nosso mundo íntimo, não é? Eu estava até tentando ver aqui, depois eu vou ver se eu consigo achar, no livro Nosso Lar. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Marco vai falar alguma coisa? Vai ler? Pode ler que eu vou procurar aqui. Porque realmente ele fala aqui, né? Entidades perigosas e revoltadas aguardavam, porque meu raciocínio pedia socorro, mas meu sentimento agarrava esse objeto. Então é o que ele era ainda. E nessa página Lugar Depois da Morte é muito interessante, que a Teresa comentou, que é o livro Justiça Divina. É o comentário que o Emmanuel faz em algumas partes do livro Céu e Inferno. E ele diz que a gente pergunta muitas vezes... para onde a gente vai quando a morte venha a surgir, né? E ele finaliza assim, olha, uma frase só para a gente ler: o cavalo atrelado ao carro, quando entrega ao descanso, corre a pastagem, onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos, né? A satisfação do seu impulso do monteiro ainda está banido. Então ele finaliza: se desejas saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Isso. E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então é uma análise boa para a gente fazer. Mas o Irmão X também fala sobre isso, eu não lembro qual é a página, né? Mas ele também fala a mesma coisa, e todos eles vão falar a mesma coisa, né? Os espíritos bons, todos vão falar a mesma coisa para a gente, né? E o relógio está trabalhando aqui. Já estamos terminando, né? Mais um programa, graças a Deus, e esperando que o estudo tenha feito muitos de nós raciocinar mais um pouco sobre a nossa vida. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Lembrando que hoje continuamos a estudar o capítulo 12 do livro Os Mensageiros. Fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos que nos ouvem. Rogando a Deus e aos bons espíritos para que possam cada vez mais continuar nos ajudando nesse esforço de melhora íntima. Muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.